Então tá bom, vamos orar primeiro? Senhor meu Deus e Pai, nós te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu doce e santo nome. Obrigado, Jesus, por tudo que tens feito. Agradecemos a Ti na beleza da Tua santidade. Fala conosco, Pai, através desse estudo, que teus filhos possam descobrir a Tua palavra, a essência da Tua verdade. Em nome de Jesus, te pedimos para a Tua glória. Amém. E graças a Deus. Amém? Tudo bem, né? Então vamos lá. Bom, então como agora nós vamos falar dos 4 evangelhos de uma vez, é óbvio que não dá para fazer um estudo grande em 40 minutos, né? 45 minutos. A gente vai falar apenas da construção textual deles, da forma como eles foram escritos, do modelo que eles foram escritos, por que eles foram escritos. São basicamente essas coisas. E conforme nós vamos aprofundando nos textos posteriormente, vocês com essa base aqui já vão perceber tudo depois. Então hoje vai ser bem superficial mesmo também, como foi o dilúvio, assim, para poder perceber aí as relações que ele tem. Então com isso, nós temos que começar com o primeiro evangelho. Hoje a maioria dos estudiosos acreditam que o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. Isso não quer dizer que foi o primeiro livro do Novo Testamento, né? Então as coisas são as cartas paulinas. Mas o evangelho, assim, os 4 evangelhos, dos 4, Marcos foi o primeiro a ser escrito. Desse primeiro, supõe-se que teve uma tradição oral antes, claro, né? Como qualquer texto do mundo antigo. Primeiro vem a tradição oral, como a gente viu nos outros, no dilúvio, nas relações textuais no mundo antigo. O livro também de Marcos, então, passa a ser o primeiro a ser escrito. Mas aí tem uma tradição oral de todos esses textos que a gente lê aí, né? Por isso nós vamos começar então dando uma olhada de Marcos para perceber que os outros evangelhos também foram escritos a partir de Marcos. Não, em relação a isso, não o evangelho de João, que também tem algumas coisas paralelas, mas não quer dizer que tem alguma influência da escrita. Mas o evangelho de Marcos começa a ser difundido e conhecido. E aí vem, alguns acreditam que depois vem o evangelho de Mateus e Lucas. E esses 2 evangelhos vão pegar partes do texto de Marcos para construir o seu texto. Então primeiro vem Marcos, e aí os outros vão pegar Mateus e Lucas, vão pegar alguma coisa dos textos de Marcos. Mateus e Lucas então vão ser a segunda parte das construções textuais. Como a gente percebe isso? Quando você lê os textos de Marcos, que parecem ser sucintos, né? Eles são mais simples, entre aspas, e Mateus e Lucas vão reelaborar em cima dos textos de Marcos, na maior parte das vezes. Além dos textos de Marcos ser o princípio dos textos de Mateus e Lucas, vai ter também uma fonte, que é chamada de fonte que alguns chamam de fonte Kelly, né? Porque vem do Kelly, fonte, quer dizer Kelly no alemão, e por isso que eles chamam de fonte Q também. Então, quando você tem o texto de Marcos, comparado com Lucas e Mateus, tem alguma diferença ou modelos diferentes dos textos? É porque tem uma tal de fonte Q, da onde eles tiram o resto dos textos, pelo menos é o que alguns acreditam. O que seria essa fonte? Seriam ou textos, né? Textos daquele período lá que se fala, que se perdeu para a maioria deles. E aí Mateus e Lucas usam. Além disso, se você olhar o texto de Marcos, está em Mateus, não está em Lucas, é porque Lucas preferiu não usar. Se está em Lucas, o texto próximo a Marcos, não está em Mateus, é que Mateus preferiu não usar. Agora, se ele não está em as continuações, nem em Mateus, por exemplo, o texto de Lucas não tem continuação, nem em Mateus, nem em Marcos, é porque ele tem uma fonte particular dele, ou ele mesmo, ou outra coisa que ele encontrou. Então, os textos são construídos basicamente contando uma história necessária para cada comunidade. O que acontece com as diferenças dos textos? Por que tem essas diferenças, então? Além dessas tradições, é porque o autor, ou o escritor, ou aquela comunidade em si, precisava contar uma história e queria mostrar para a sua comunidade a necessidade que eles tinham do Evangelho, ou de viver a fé em Cristo. Com isso, praticamente o que eu estou falando aqui, tira aquela relação que muitos têm de que Deus escreveu o texto.
Ou seja, a comunidade de Lucas, de Marcos, de Mateus e de João tinha um problema sério. Então eles resolviam com o texto bíblico. Então eles escreviam ou lembravam-se, algumas coisas a gente pode dizer assim, a comunidade tinha uma necessidade, eles lembravam-se das histórias que já eram compostas e faziam uma interpretação particular em alguns momentos. Em relação a outras questões, eles podiam fazer da sua própria necessidade ou do seu próprio contexto, escrever um texto. Por exemplo, se a comunidade de Mateus estava lembrando-se de uma história, a partir desses textos todos, dessa construção, e ia falar alguma coisa, ela sempre fazia uma ponte com Moisés, por exemplo. Jesus se parecia com Moisés. Então, muitos desses fazem uma lembrança de Jesus no monte. Jesus fazendo algo muito próximo à tradição de Moisés. Por quê? Porque a comunidade de Mateus provavelmente é uma comunidade judaica, com relações talvez dessa força mais rabínica e tal. Então eles têm que pegar o texto, segundo a sua comunidade, e fazer uma interpretação para que eles lembrem-se de que Jesus veio não só para cumprir a lei, mas, em minha concepção, muito além de cumprir a lei, né? Transformar ou refazer o entendimento da lei. E refazendo o entendimento da lei, Jesus passa a ser, não o segundo Moisés, mas alguém parecido com Moisés, mas na minha concepção, maior que Moisés. Então você olha os textos de Mateus e percebe que os apontamentos são sempre Jesus com Moisés. Aí você pega os textos de Lucas, muito próximo a Mateus. Tudo isso que eu falei aqui, eu já falei nas pregações, estou repetindo muita coisa para vocês. Depois nós vamos fazer comparações de textos para vocês perceberem algumas coisas assim. Jesus, em Lucas, já tem uma necessidade da comunidade de ser mais aberta para o mundo, porque é grega, é uma comunidade um pouco mais relacionada com o mundo grego e tal, por causa da própria comunidade que está. Então aí Jesus precisa ser alguém que se relaciona mais com as comunidades de fora do judaísmo. Aí você pega comparações que Jesus e a comunidade de Mateus em Lucas, e você percebe certas diferenças. Mateus, por exemplo, tem a preocupação do monte, Lucas já não tem. Sermão da montanha, além das divergências todas, os locais são diferentes, né? O Sermão da montanha fica na planície, né? Esse é o sermão da planície, mas aí fica o sermão da montanha, porque nós escrevemos isso. Como eu já disse antes, risquem os subtítulos, que ele atrapalha muito a sua interpretação dos textos, né? Subtítulo atrapalha demais. Já Marcos tem uma relação muito forte, talvez, há duas interpretações. Um dos teólogos que eu acompanho diz que Lucas é um texto mais para Galiléia, os problemas da Galiléia, e ela não gosta de Jerusalém. É um problema, Jerusalém vai matar o seu Deus. Mas enfim, é uma relação muito mais com a comunidade, talvez, da Galiléia, do que com Jerusalém. Outro escritor, ou outros autores, na maioria deles, diz que o texto foi feito em Roma, pela comunidade que acompanha Pedro, por exemplo. Então aí tem essas relações. Será que Jesus foi escrito próximo da Galiléia, ou a comunidade é muito dali, ou foi de Roma? Então tem essas questões todas aqui. Esses três textos são chamados sinóticos por causa dessa semelhança de textos. Um precisa, entre aspas, do entendimento do outro. Claro que Marcos é o princípio desses textos para a maioria. Possivelmente os textos começam a ser escritos dentro do cristianismo pelo ano 50, ou um pouquinho menos, né? Para alguns aí existe uma tradição, até no ano 38 foram escritos textos. Pode ser, a tradição cristã então o grupo cristão começa logo de cara então sendo um grupo de texto já, né, de alguma coisa escrita, apesar que a tradição oral era comum no mundo antigo, né? Não era como hoje, que as nossas crianças já sabem ler logo cedo e já sabem jogar um Pokémon aí no meio das contas na rua, né? Naquele tempo não tinha nada disso aí, e por exemplo, então era mais difícil a escrita, era mais difícil de compor as coisas assim para os grupos. O cristianismo é um grupo que cresce um pouco diferente das tradições do mundo antigo. Já nasce muito próximo da tradição escrita, dos textos compostos. E o cristianismo compõe muitos textos muito diferentes de outras tradições. Isso mostra um nível assim muito rápido de crescimento intelectual dentro dessa comunidade, ou das comunidades cristãs, pela escrita e tal. Por isso que quando você olha
alguns períodos antigos, você não vê tantos textos, um volume maior de textos. É difícil ter, mas acontece. Talvez por isso se explique o texto que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porque a maioria das pessoas não ouviam, ou melhor, não escreviam. A comunidade cristã parece que arruma pessoas para escrever os seus textos, para que um orador apenas falasse na comunidade, né? Como é o caso aqui, por exemplo, só eu poderia escrever. Se fosse naquele período, todos vocês estariam lá, tudo analfabeto aí, né? E estaria uma pessoa falando para a comunidade o que o texto diz, para que eles pudessem ficar guardando na memória o texto bíblico. Por isso que o texto vai dizer: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porque a maioria ouvia e não sabia ler. Bom, então a comunidade de Marcos, Mateus, Lucas são representativas. Eu tinha feito aqui um slide que ia mostrar os evangelhos de Marcos, onde ele está, Mateus, Lucas, e mostraria os pontos de influência um do outro. Aí tem evangelhos, textos escritos, né, das tradições, que partem das orais e são escritos também. Aí vem outros textos, vários outros textos escritos, o evangelho, as cartas de Paulo, período, anos 50, Paulo mais um pouquinho, talvez um pouquinho antes ou depois, pouca coisa. Anos 50, para deixar arredondado, anos 50 Paulo, e aí outras cartas vêm vindo, até a sequência dos anos 80 e tudo. Passando também dos 100 e pouco, algumas cartas, que são chamadas de deuteropaulinas, cartas posteriores a Paulo. E tem até o nome de Paulo nas cartas. Isso é chamado de uma tradição paulina dos escritos. Era comum usar o nome de alguém conhecido para escrever suas cartas, e até para dar uma ênfase da qualidade da comunidade, como símbolo de uma comunidade, de alguém famoso e importante, que representa, por exemplo, a comunidade do Cristo. Então Paulo passa a ser um grande exemplo, e muitas cartas possivelmente foram dadas ao nome de Paulo, e não era de Paulo, né? Alguns acreditam que 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito não era paulina, na essência da carta de Paulo, mas a lembrança da memória de Paulo para poder escrever o contexto e dar valor à comunidade. Esses são textos que vamos chegar lá depois, só para vocês entenderem mais ou menos as construções textuais. E aí, anos 70 mais ou menos é a carta de Marcos. 70, ou talvez um pouquinho antes, alguns dizem 66 a 70 e pouco. Depois vem as cartas de Mateus e Lucas, anos 80 mais ou menos. E a carta que é a mais excelente, a carta não, o evangelho, né? Todos esses que eu falei agora é o evangelho. O evangelho de Marcos, Lucas e Mateus. E o evangelho mais belo de todos, que é o evangelho de João, porque eu gosto de Marcos, mas os 4 são excelentes. Mas o que acontece com o evangelho de João? É um evangelho que é crescente, que ele começa possivelmente no período da oralidade, dos anos 50, ou um pouco menos, ou um pouco mais, e vai até o ano 110 mais ou menos. A comunidade de João vai escrevendo seus textos conforme vai passando. Ela é uma comunidade que podemos chamar assim de fronteira, que vai passando pelos cantos e indo para outros povos. Sai de Jerusalém, Samaria, Antioquia, até chegar em Éfeso. E essa comunidade de João vai ser escrita, ou vai se escrever nela, os textos dela, segundo o seu caminho, vai seguindo um caminho até chegar, segundo a tradição, também a Éfeso. Então é uma comunidade um pouco diferente das outras, que ela vai se reorganizando e se reestruturando textualmente até terminar, até completar o seu texto, né? E dentro dela vai saindo alguns grupos aí, e talvez forme um texto, comunidades chamadas gnósticas, de algum grupo desses aí pode sair assim. Então é uma comunidade muito rica de histórias, porque são vários grupos que vão entrando dentro dessa comunidade de João. Já de Marcos é mais, alguns acreditam de Roma, outros agora da Galiléia. Mateus é a comunidade mais judaica, farisaica, mais rabínica, com essas ideias assim. E a Lucas mais grega, né, com grupos mais de gregos nesse sentido. Cada comunidade dessa tem essa formulação ideológica. Já de João, são tantas pessoas aí dentro que fica complicado falar em 10 minutos dela. Mas assim, basicamente, existe gente de João Batista, a comunidade de João Batista se acaba, né? Entre aspas, não se acaba, mas se acaba. Como assim? João Batista é uma comunidade que cresce, possivelmente se torna até mais famoso que Jesus em algum momento, mas aí
aquele grupo de João Batista entra para dentro da comunidade de João. Por isso você vê textos lá que faz uma certa discussão entre Jesus e João. João batizava tanto, mas Jesus batizava mais que João. Porém, Jesus mesmo não batizava ninguém. Jesus é maior que João, ele não precisa batizar, certo? O texto não está lá à toa, tem algum sentido. Então faz comparações. Aí então a comunidade de João começa com João Batista, ou melhor, começa com judeus. Logo no início tem a comunidade de judeus, depois a comunidade de João Batista, depois a comunidade de samaritanos, capítulo 4 está lá para dizer isso, né? A comunidade de uma mulher lá que se converte e vai pregar para todo mundo, metade se converte, mas a outra metade precisa da fala do Cristo. Aí todo mundo diz depois: ora, não mais por causa da palavra da mulher. Lembra os detalhezinhos das mulheres? Não mais pela palavra da mulher, mas agora porque vemos e vimos e ouvimos o próprio Jesus falando. E agora sabemos que Ele é o Salvador do mundo. Esse textozinho básico de João faz 2 ou 3 discussões importantes. Uma, que Jesus é maior do que qualquer testemunho humano. Por isso que Ele, apesar da mulher ter sido um grande testemunho, Jesus é o maior testemunho. Depois, Jesus é maior que o imperador. Por quê? Porque Jesus é o Salvador do mundo. E o imperador tinha um símbolo de Salvador do mundo. Olha a comunidade de João onde está. Que coisa interessante e bonita. Então ele é maior que a comunidade, que o mundo, que o Império Romano. Que qualquer império, né? Mas citando o Império Romano por ser ali a questão de Augusto, o grande imperador que é chamado de Salvador do mundo. Vem a comunidade dos samaritanos e diz: Jesus é o Salvador do mundo. E nesse contexto tem também a relação de aonde está o maior segredo da comunidade: adorar a Deus na Genezaré ou no templo. Não existe mais o templo no tempo que o texto foi reescrito. Então eles lembram que o lugar verdadeiro, o maior lugar de se adorar a Deus é dentro da comunidade cristã, que é a comunidade de João, ou a comunidade cristã em si. Então esses 3 aspectos são muito importantes para o capítulo 4. Aí, só recapitulando: comunidade de judeus, João Batista, samaritanos, mulheres, né? Mulher samaritana e outras mulheres, as mulheres que Jesus lava os pés lá na ceia, ele está representando as mulheres. Que mais? João 11 também fala do valor lá dos direitos que as mulheres têm, como aquelas que cuidam da comunidade, que é Marta e Maria. Capítulo 12 a mesma coisa, mas agora é Lázaro, Maria e Marta, também falando dessa relação. Mulheres também são importantes. Os escravos também são importantes na comunidade de João, porque tem escravos lá na comunidade onde Jesus lava os pés, imitam eles. Então a comunidade de João é tão grande assim para entender todos eles, e tem mais uma comunidade, mais um grupo de pessoas, os gregos. Capítulo 12 também fala que Jesus estava pregando, aí vem um grupo de gregos falar com Filipe, e Filipe chama ele para conversar com Jesus. Aí a comunidade de João então tem gregos também. Imagina só a Torre de Babel cristã que está dentro da comunidade de João, né? Se a gente for falar assim, mulheres. Quando a gente fala de mulheres, nas outras não tinham? Claro que tinham. Na comunidade de Lucas tinha também. Na comunidade de Mateus com certeza. Mas a diferença talvez em Lucas e Mateus é que as mulheres tinham muito mais autoridade para falar. Lucas, você vê as mulheres ajudando Jesus, bancando as contas, né? Você vê lá que Jesus, no capítulo 8, era sustentado pelo ministério feminino. No Evangelho de João, as mulheres tinham uma adoração melhor que os homens, entre aspas, é uma comunidade, é claro, mas tem uma adoração quase que perfeita no João 12. Marta era diaconisa, ou seja, as mulheres eram diáconas, mesmo que as pessoas não gostem, o diaconato feminino era poderoso em João. Jesus representa as mulheres lavando os pés, então tinha um ministério forte dentro das comunidades, tanto de Mateus tanto de João como Lucas. Bom, todas essas são as 4 comunidades, cada uma delas com um modelo e com um jeito de adorar a Deus. Os evangelhos são diferentes quando você lê. Isso quer dizer o quê? Contradição? Não. Isso quer dizer a importância de falar do reino de Deus e fazer até a sua interpretação já do que é o reino de Deus para cada uma delas. Assim como a gente vem pregar aqui, tem uma forma, uma ideia de falar do reino em cada igreja. O cerne mesmo de todas elas é que Jesus é Senhor, é que Ele é o Filho de Deus, e que a relação com o Filho de Deus também vai mudar
Lá no ano 300 vai ser muito diferente, porque precisa se contextualizar o Cristo como Deus. Mas no começo da comunidade cristã eles não sabiam se Jesus era Deus ou não. Por mais que a gente olhe para o texto e aparentemente parece que ele está dizendo. Você pode perceber que não fala muito com tanta essa ênfase. Quem vai criar isso? Alguns teólogos, e João tenta apresentar Jesus assim. Pelo menos mais importante do que ser filho de Deus. Porque Jesus ser filho de Deus não faria muita diferença com os deuses do mundo antigo, né? Afinal de contas, Hércules também era filho de Deus. Quem mais? Todos os deuses gregos, humanos, também eram filhos de Deus. Qual seria a diferença de Jesus e os outros deuses? Então João faz uma interpretação extraordinária sobre Jesus no capítulo 1. E talvez aí comece a se tentar diferenciar de todos os outros ideais de deuses do mundo antigo. João faz isso. Mateus, com essa comparação entre Jesus e Moisés, para alguns teólogos e para um que eu conheço bem, ele diz que Jesus e Moisés são os mesmos, ou não no sentido de pessoas, mas de qualidade e de poder, né? Autoridade, a mesma qualidade de poder e autoridade. Mateus vai dizer que Jesus e Moisés têm a mesma autoridade espiritual. Eu não acredito nisso, eu acho que Jesus é maior. É claro, você vai falar, é lógico, né? Mas importa o que a gente pensa hoje, depois que construiu o texto, depois que criou uma identidade, depois que criou uma teologia, fica fácil. O importante é tentar interpretar isso dentro do texto. E quando você olha, é muito difícil separar. Será que Jesus é maior que Moisés? Aí você tem que fazer uma exegese, um trabalho hermenêutico, contextualizar para entender isso. Então eu acho que Mateus está, na verdade, pontuando Jesus um pouco maior que Moisés. Outros não acreditam muito nisso, porque Moisés é muito importante para a teologia dos fariseus, dos grupos judeus daquele período. Mas em minha concepção, Moisés está sendo um pouquinho menor que Jesus já. Como que a gente acha isso? Difícil. Mas Jesus está sempre fazendo uma interpretação um pouco melhor da palavra de Deus nas comunidades cristãs, né? Jesus está sendo superior na construção e interpretação da lei de Israel. E quando ele faz essa interpretação da construção da lei de Israel um pouco maior do que Mateus, é aí que eu vejo que até a própria comunidade de Mateus começa a reconhecer Jesus um pouco maior. Aí eu tinha que pegar vários textos e não dá para fazer tudo isso aqui, porque como a conversa nossa vai ser sobre os 4 evangelhos, eu vou ter que dissolver aqui nessas partes primeiro. Aí quando a gente for fazer um trabalho só de Mateus, aí eu vou mostrar para vocês isso. Bom, vamos lá. Mateus 1 apresenta Jesus na sua genealogia. Marcos não fala da genealogia de Jesus. Para Marcos não é importante de onde Jesus veio. A briga de Marcos é com as comunidades, é com o império, é com os problemas da Galileia. São essas questões de Marcos. Ele vai usar os textos bíblicos com essa concepção de problemas comunitários do seu povo, da sua comunidade e do que eles veem com Deus, com Jesus e os problemas sociais deles. Depois eu vou mostrar um texto, mas se houver tempo. Por exemplo, bem rapidinho, quando Marcos está falando do demoniado de Genezaré, em que Jesus sobe para discutir com ele, e Jesus expulsa o demônio fala latim, né? O demônio era poliglota, além de falar a língua dos demônios, falava também latim, né? Que ele chamou ele mesmo disse que era legião. E legião é o nome dos soldados romanos. Eu sei que hoje a gente expulsa aí 10 mil demônios e põe a culpa na legião também, né? Nem o demônio sabia que o nome dele era legião. Acho que Marcos que deu anos talvez. Mas enfim, então é uma discussão um pouco de... Mesmo que existam demônios, tá? Para vocês não ficarem muito bravos comigo, mas a relação é que aquele ser poderoso e demoniado que arrasa tudo e destrói tudo, tem muito estilo do poder romano da época.
feroz, bravo, destrói tudo. Tudo onde eles estão fica desolado, devastado. Esse é o símbolo do cemitério, né? Lugar de morte não tem vida. Então, onde o poder romano passa, não tem vida e tudo está perdido, uma loucura só. Mas quando Deus vem, Ele restaura o lugar. Ou quando Jesus chega, o grupo de Jesus chega para naquele lugar onde Roma destruiu tudo, Deus traz nova vida. É um símbolo muito próximo de uma guerra. O exército romano em cima e o povo de Jesus subindo para estabelecer um novo reino no lugar onde havia guerra e desolação. Esse é um dos símbolos ali em Marcos sobre a questão do poder romano. Mateus então vai falar da genealogia de Jesus. E a genealogia a gente já falou 1000 vezes aqui sobre isso. Você percebe que tem algo diferente da genealogia, por exemplo, em Lucas. Mateus precisa falar de Jesus para a sua comunidade. Quem está com Mateus 1 aí? Começa como? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O texto de Mateus começa falando de Abraão. E termina falando assim no verso 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Essa definição de Cristo vai ser um pouco lá para frente, mas ele já coloca aqui porque o texto é anacrônico, né, posterior, então pode-se escrever isso. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Quem são os personagens importantes aí para Mateus, entre aspas, para a sua comunidade? Abraão, Davi, né? As pessoas mais importantes para definir quem é Jesus. Jesus é o filho de Davi, que veio de quem? De Abraão. Por quê? Porque a comunidade de Mateus é judaica, é rabínica, tem uma raiz desse grupo rabínico. Pelo menos a maioria dos teólogos acreditam nisso. Pode ser que daqui a pouco mude, mas é basicamente isso. Então está lá o nosso amigo Abraão como símbolo. E Abraão é símbolo da humanidade ou símbolo do judaísmo, de Israel? Conforme a aula passada, que vai até Abraão e forma um novo grupo para os judeus. Então, a comunidade de Mateus está lembrando que Jesus é da raiz de Abraão. Lucas agora, capítulo 3. Vamos lá. Ver que ele tem um problema de usar. Estava no texto do cabeça tirando. Lucas capítulo 3 diz assim, acho que é verso 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli. Ele começa contando de José e vai até verso 38. Cainã de Enós, e Enós de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Quando Lucas coloca Adão na história, ele está dizendo para a sua comunidade, fica tranquilo, Jesus é da descendência também de Adão, ou seja, nós somos descendentes de Deus, porque Jesus veio de Deus, então vem desde o tempo de Adão. Quando ele faz esse jogo de palavras, ele está introduzindo no imaginário do seu povo que Jesus é filho de Deus desde o início, e também nós somos descendentes de Deus a partir de Adão. Então ele coloca a comunidade para dentro. A sua comunidade grega está inclusa agora. Inclui todos nós, é claro. Lucas é gente boa pra caramba, nos inclui nessa pegada, porque senão só veriam quem é descendente de Abraão. Mateus faz isso muito mais por causa da sua comunidade, para entender a Jesus, do que dizer que ele também está sendo, vamos dizer assim, exclusivista, só a comunidade deles. Mas ele precisa fazer isso para que a sua comunidade entenda que eles são importantes. Mateus. Lucas vem falando assim, nós somos, presta atenção, nós também somos importantes para Deus, porque o nosso Deus, Jesus, veio também de Adão, e Adão veio de Deus. Certo? É uma defesa teológica, é um modelo de escrita. É uma forma de colocar as comunidades em ordem, para que todas elas entendam o reino de Deus, e o motivo de Deus ser Senhor.
Certo? Marcos não tem isso. Marcos já começa com isso pegando mesmo, né? Jesus já indo para o batismo e tal. Agora e João? Seu João é o cara, né? João faz um negócio maior ainda. João escreve assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Que beleza, né? Só tem um problema, esse foi o último texto escrito por João, e não a primeira parte. João não começa no capítulo 1, capítulo 1, verso 1. João começa um pouquinho depois. Começa falando de João Batista. Possivelmente João começa no capítulo 19, no verso 19. E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e tal. Então, se João está falando agora, no fim, é porque ele construiu toda a sua teologia baseado nas suas relações e principalmente na paixão de Cristo, porque todos os textos possivelmente têm o seu cerne inicial na paixão, ou melhor, na morte, né? Paixão de Cristo, na morte, a ressurreição. E de lá eles constroem todos os textos posteriormente. João também vai fazer isso, mas começa aqui do 1:19 até a morte, até o capítulo 20. O capítulo 21 de João e o capítulo 1, até do 1 a 1:18, está tudo anotado, ficava mais fácil do que vocês só ouvirem, né? Mas tudo bem. Do 1 a 1:18 é escrito depois. Por que depois? Quase no ano 100, 110. Porque a comunidade possivelmente vai descobrindo e valorizando esse sacrifício de Jesus e percebem que eles precisam construir a identidade de Jesus como o Filho de Deus, ou vindo de Deus, sendo igual a Deus, ou pelo menos muito próximo de Deus. Então eles colocam 1 agora no final do seu texto. Eles começam a escrever nos anos 80 e terminam mais ou menos entre os 100 e 110. Mas eles terminam com esse verso. Quer dizer, o texto de João que começa, na verdade é o fim. É a teologia que começou e ficou crescente, se tornou mais forte no verso 1, no capítulo 1. Então o que você está lendo hoje, quando você inicia o texto de João, na verdade você está lendo o final da carta de João, ou melhor, o final do Evangelho de João. Ele constrói Jesus como Filho de Deus, como o princípio do verbo que está com Deus, depois de tudo isso. Vamos dizer assim, isso faz com que Jesus seja maior que os deuses gregos. Isso faz com que Jesus seja mais poderoso que os deuses do mundo antigo. Voltando para Mateus, entenderam aqui, João? Está dando para entender? Estou indo em um em cada um, fica meio complexo, fica meio complicado, né? Mas vocês são inteligentes, vocês entendem. Mateus tem um outro problema na genealogia, possivelmente. Há uma discussão no mundo antigo aí que Jesus, que a mãe de Jesus, Dona Maria, né? Como eu vou usar esse termo aqui? Fica me gravando, Jesus. Não força. Não pode, né? Maria tinha um problema de constituição de caráter, vamos dizer assim. Acho que é a forma mais sutil de dizer. Então eles acreditam, começou grupos romanos, e principalmente os judeus mesmo, de dizer que Maria não era uma santinha assim, não. Ela teve casos, né? E Jesus nasceu nesses casos. Fui o mais sutil que eu posso. Na aula vocês não acreditam no que eu digo. Bom, enfim. Aí ela foi, né? Teve um caso de Jesus, então era filho dessa coisa toda. Sim, não dava para valorizar esse Cristo e tal. Dentro da construção da genealogia também há uma defesa disso. Vocês estão falando isso aí de Jesus? Tá bom, então. Vamos lembrar que na genealogia de Abraão tinha uma adúltera, tinha uma prostituta, tinha uma estrangeira, coisa que é inaceitável para a comunidade pura, para ver o seu Messias. Tem uma estrangeira, Ruth, tem uma mulher adúltera, Tamar, que deitou com o sogro, tem uma ex-prostituta, Raabe, que salvou o seu povo, mas era prostituta. E sem falar que tinha um rei muito sem vergonha, que é chamado de segundo o coração de Deus, que matou, e é engraçado que o texto de Mateus vai lembrar que Davi matou Urias e casou com a esposa de Urias, né? Depois que ele vai falar o nome lá
do filho Salomão e tal. Para lembrar, quer dizer, essa deteriorização já do caráter até, ou melhor, da genealogia, talvez seja uma defesa para essa comunidade que está pensando, e agora, Jesus é realmente, né, vindo de Deus, do Filho e tal, com uma Maria que tem uma relação um pouco suspeita. Ele vai traçar toda essa ideologia para imaginar que Deus transforma, que Deus faz grandes coisas, e mais ainda, quando se conhece a Deus, Deus pode fazer uma maravilha, como também trazer seu filho no ventre de uma mulher virgem. Então, se vocês estão falando mal de Maria, não esqueçam, a genealogia de Abraão, de Davi também é tão ruim quanto. É uma defesa meio louca, né? Porque acaba não justificando muito, mas pode ser uma relação de tentar defender. E aí vai se construir muitas outras coisas além disso, mas o mais importante é o cântico também de Maria, aí, né, para mostrar que ela era agraciada, que ela tinha todo esse valor diante da comunidade cristã, porque o que vem dela é do Espírito Santo. Só que ainda faltava esse detalhe que eu acho que em João fecha, porque se ele fosse filho dos deuses, está tranquilo, facinho, o mundo grego ia abraçar Jesus tranquilão, é mais um. Agora a ira dos judeus ainda mais, já não podia aceitar filho de Deus, imagina ser Deus. Mas aí Jesus ficava ali maior que os gregos. Entendeu as brigas teológicas, as coisas, as questões que tinha naquele mundo? Você achava que era fácil escrever texto bíblico, né? Era só escrever a historinha de Jesus e estava tudo certo? Para cada história do Cristo, para cada história bíblica que você lê aqui, tem um contexto muito maior do que você lê. Muito acima da média daquilo que você acompanha. O reino de Deus está sendo construído e ele precisa desses textos para que a comunidade perceba que ele é Deus. Certo? Então, capítulo 1 também, capítulo de Mateus tem essa relação com a genealogia também, só Marcos que não, porque ele tem um outro imaginário e uma outra ideia do reino, que não se preocupa muito com isso, até porque nos anos 70, quando ele está construindo ainda, talvez não teve uma discussão tão ferrenha assim, sobre a relação do nascimento e tudo, então ele já parte logo para a chegada do Cristo para pregar o Evangelho. No texto de Mateus, Jesus disse que não veio para derrogar-se, mas que se fosse cumprida as leis, né? Sim. E aí no Sermão do Monte ele faz um paralelo entre o que foi escrito e que ele estava colocando. Se fosse nos dias de hoje também, né? Jesus voltasse a terra para pregar para nós, ele também ia corrigir um monte de texto, de algumas coisas que a doutrina, né, para a igreja, né, a doutrina de algumas igrejas, né, usam, né, hoje, se colocando, né, como um monte de coisa que Jesus não disse, a igreja coloca como você tem que seguir dessa forma, senão você é condenado. então, a igreja, na verdade, ela faz uma interpretação dos textos para si mesmo, né? Para aquilo que lhe interessa. Naquela época também só também. Deus, os fariseus, estariam fazendo a interpretação para eles, né? Sim. Faziam para eles, para se sustentar. Também. Só que também a comunidade cristã do tempo de Paulo também faz algumas interpretações para poder ganhar o mundo, né? Dos textos que a comunidade de Mateus, por exemplo, a comunidade de Tiago, que é o grande líder da época, não concorda, tanto que a briga de Atos 15 é sobre essa relação de uma interpretação nova do texto, né? De poder sair para o mundo pregando, da circuncisão, de não precisar circuncidar e tal. Então Paulo também faz algumas coisas um pouco diferentes do que Jesus tinha pregado, até porque Jesus ficou dentro de Israel mesmo, né? Então a concepção do que Jesus fala e do que João e do que Paulo vai pregar, por exemplo, tem algumas divergências ou diferenças, porque Paulo vai precisar lançar a sua comunidade para o mundo, ou seja, o cristianismo para o mundo. E ao lançar o cristianismo para o mundo, ele precisa fazer uma reorganização teológica aí. Claro que dentro, para mim, baseando-se mesmo naquilo que Jesus prega, mas é diferente. Alguns teólogos acreditam que há diferenças entre na fala de muitos e muitos acreditam na diferença entre a comunidade, ou seja, a ideologia paulina é da ideologia do Cristo, porque Jesus está pregando ali para aquele grupo, né? Então aí são falas diferentes. A questão é, quando você interpreta de hoje, olhando para o Cristo naquele tempo, dependendo de que interpretação você está falando, aí a gente tem que fazer uma análise mais exegética para saber o contexto do período e depois fazer uma hermenêutica para hoje, né? Do que é hoje
que essa comunidade está falando que realmente condiz com o que o Cristo está dizendo. Então tem que saber exatamente quais são os textos para a gente ver. Mas assim, tem muita mensagem hoje pregada que não se coaduna com aquilo que Cristo me pregou. Não tem condições de a gente dizer que Jesus concorda com essa fala, que Jesus aceita esse tipo de discurso, né? A teologia do Cristo não se compara com a teologia, por exemplo, da prosperidade. A teologia do Cristo não tem condições de ser comparada. Na verdade, não só a teologia do Cristo. O cristianismo do primeiro, segundo século, terceiro também, não condiz com a teologia da prosperidade, nesse sentido que se prega ela, né? Não há condições de você analisar o que Jesus está falando, porque a comunidade cristã naquele mundo antigo era a comunidade da renúncia. Renunciar a todas as coisas que contradizem o reino de Deus. E hoje não é bem assim, né? Consegue se adaptar e interpretar muitas coisas. Mas enfim, tem que saber exatamente quais são os problemas que você está pontuando para a gente ver com a mensagem do Cristo e perceber as diferenças. Aquela colocação, eu não lembro para mim, que texto está que se coloca que aquele casal, que eles venderam a terra deles, pegaram a parte para eles e entregaram tudo para a igreja. Ananias, Safira. Então, eu ia discutir, né? Eles foram fulminados na mesma hora, né? É assim, um convite, né? Então, que é o livro de Atos, né? A gente não ia discutir hoje, mas assim, rapidinho, a comunidade cristã naquele período está tendo tudo em comum, segundo Atos 2, 43 ao 45. Ter tudo em comum é saber que o que você tem também é para ajudar o seu irmão. Todo mundo se reúne, coloca o dinheiro aos pés dos apóstolos, aos pés de Pedro, por exemplo. E ao colocar na comunidade de Cristo, na comunidade cristã, o dinheiro aos pés dos apóstolos, né, você está dizendo assim, ó, eu me despojei de tudo, estou deixando ao cargo da igreja para cuidar de mim, da minha família e das minhas coisas. Entre aspas, essa é uma das interpretações, claro, né? Então colocava-se ali, todo mundo tinha em comum, toda a riqueza que a igreja tinha ficava nas mãos de Pedro, por exemplo, que é o símbolo, né, do texto ali de Atos. E todo mundo dividia tudo que tinha, comiam tudo que tinha à mesa igual, pelo menos o Atos 5. Só que você vai ver dentro dos textos que isso não foi muito bom, quer dizer, que isso não foi muito real por causa dos problemas que acontecem. Mas basicamente essa é a ideia. Tudo que Deus colocou na mão da comunidade foi dado pela própria comunidade. Então nós temos que repartir entre a comunidade. O que a Ananias e Safira faz é pegar uma parte e entregar uma parte como se fosse o todo deles. Então eles estavam fazendo simples. Estou roubando, porque eu guardei uma parte para ficar tranquilo para mim, mas aí a outra parte que eu tenho aqui, eu estou dando como se fosse tudo, e aí a igreja tem que cuidar de mim também. Eu tenho direito agora a comer, a me divertir, a passear com a igreja, aí nos passeios da igreja, com o dinheiro da igreja. Por quê? Porque eu dei tudo que eu tinha, agora a igreja tem que cuidar de mim. Essa foi a grande questão, talvez, da comunidade de Pedro, da comunidade cristã nesse período. As pessoas já estavam querendo usar as coisas da igreja, ou usar o poder que eles tinham para manipular as coisas na igreja. Eles poderiam estar participando da comunidade cristã. Eles poderiam estar lá sentados, assistindo o culto, mas ir para casa comer com seu dinheiro. Não precisava ter dado tudo para a comunidade. Pedro nunca pregou para que desse tudo. Mas eles queriam usufruir das coisas da igreja. E como eles fizeram? Colocaram a parte que eles tinham guardada nos pés da comunidade, ou de Pedro. E no final, eles estavam guardando a riqueza deles para usufruir. Vai que Jesus não volta, então eu fico com a minha parte guardada e como tranquilamente na mesa da igreja, economizo o meu dinheiro. Isso é uma das interpretações. E o que acontece? Aí eles morrem aos pés dos apóstolos porque o Espírito Santo descobriu, né? E caguetou ele para a comunidade e matou ele ali. O símbolo da morte ali, que pode ser a morte física, também é uma representação de uma morte espiritual. Quer dizer, pessoas dentro da comunidade cristã que amam mais o dinheiro do que o reino de Deus, já estão mortos espiritualmente. Esse pode ser um símbolo para não ficar tão doloroso, saber que no tempo da graça, Deus mandou matar pessoas por causa de dinheiro. Eu acredito num Deus que se percebe distante desse ser humano que pensa só na sua própria riqueza, na sua própria abundância de vida, e quer enganar a casa de Deus, ou quer enganar a Deus, né? Nesse símbolo de igreja, de comunidade. Então quando ele coloca lá nos pés, ele está querendo usurpar do reino de Deus, se apropriar das coisas do reino de Deus.
Entendeu mais ou menos? Então, esses são os problemas, essas são as questões aí, talvez, de Atos. Mas então, voltando lá para os textos de João, para os textos de Lucas, Mateus, todas essas comunidades têm relações muito estreitas com os problemas sociais da época, com os problemas naturais da época. As curas de Jesus não podem ser tratadas apenas como um milagre. Tem um ensinamento social, tem um ensinamento que a gente pode falar também espiritual, é claro, mas relacionado ao dia a dia, a quem é Jesus para ela, como Jesus é poderoso e como Jesus ao mesmo tempo é simples, como ele faz um milagre, ele está preocupado com a vida, muito mais do que o caráter da lei, por exemplo. Nenhuma cura de Jesus ou nenhum milagre de Jesus vai ser mais importante do que a vida humana, certo? A vida humana é mais importante que a lei. O ser humano é mais importante do que tudo. Então ele faz um milagre para que a pessoa entre para a sua sociedade, entre para a comunidade, viva uma vida melhor do que vivia antes. Você tem que olhar para os textos do milagre de Jesus e ver ele salvando, ele transformando e ele incluindo a pessoa na sociedade ou na comunidade que ele está, certo? O judeu não pode entrar para dentro da comunidade do Cristo se ele não mudar de vida, se ele não aceitar que Jesus é suficiente. Por isso que não precisa ir para o templo e nem para Jerusalém, para a comunidade de Mateus, de João. A única coisa que precisa é estar dentro da comunidade, ir lá ouvir a voz de Deus e seguir. Não precisa, em João 2 de novo, não precisa fazer o ritual para lavar as mãos e os pés para entrar para a festa de Caná da Galileia. Na comunidade de Jesus não tem portaria para que você seja fiscalizado com a sua mão lavada para entrar para a comunidade e adorar a Deus. Simplesmente reconheça que Jesus é Senhor e entra para a comunidade. Não precisa mais lavar as mãos. Já na comunidade de Mateus, você precisa reconhecer que precisa de Jesus. Mas se você não mudar de vida, fica tranquilo. Mateus 18. Continua seguindo. Como um fariseu. Como é que chama? Publicano. Entra. Na comunidade de Lucas, você é pescador. Seja do que for. Né? Joga na direita e pega o que tiver lá. Na comunidade de Lucas, no capítulo 5, a comunidade tem um problema de interação com o judaísmo. Na comunidade de Lucas, Jesus vai curar dentro do templo. Ele cura, mas eles não reconhecem Jesus. Aí quando ela vai para dentro do cenáculo, quando Jesus vai para dentro da casa de Pedro, Jesus cura a sogra de Pedro. E a cura da sogra é um milagre que mostra que a comunidade de Jesus tem valor dentro do seu cenáculo, dentro da sua casa, dentro dos seus grupos. Porque o templo, a sinagoga, não reconhece Jesus como Senhor. Cada um desses textos precisa apresentar Jesus e representar Ele como Deus, ou como Filho de Deus. E as comunidades cristãs percebem que dentro da cenáculo, dentro da sinagoga, Jesus não é reconhecido como Senhor. Dentro do templo de Jerusalém, Jesus não é reconhecido como Senhor. Então ele escreve e reescreve os textos para que a sua comunidade perceba: Cristo tem que ser apresentado aqui dentro, para o mundo aí. É mais ou menos o que a gente prega hoje, né? De formas diferentes, mas é basicamente isso que a gente prega hoje. Domingo que vem, não esse, o outro, nós vamos falar sobre a cruz. Nós vamos estar com os textos na mão, todo mundo tem que vir com os textos direitinho, com a Bíblia, tá? Porque aí nós vamos ler os textos. Eu não fiz isso hoje com todos os textos, porque não daria tempo para fazer tudo, para você perceber as diferenças de um texto do outro. Mas na crucificação, e por que cada texto é escrito diferente. Mas basicamente o que hoje é importante? É você perceber que na comunidade de Marcos, ele tem uma ênfase sobre o Cristo. Porque o local que ele está é diferente, o modelo de vida é um pouco diferente. Então ele precisa apresentar Jesus dessa forma. Na comunidade de Lucas, a mesma coisa. Na de Mateus também, na de João também. Então as diferenças textuais, não se assustem. É que a liberdade de escrita daquele mundo antigo era assim. Eu posso falar de Cristo com esse olhar. Eu posso apresentar Jesus com isso. Se você quiser adaptar, não vai dar certo.
Porque cada uma delas tinha um olhar. Cada uma das comunidades tinha um jeito de entender o reino. Ou pelo menos o autor precisava dar o entendimento do Cristo a isso. Com o tempo vocês vão percebendo todas essas coisinhas aí. Com o tempo vocês vão entendendo por que João falou assim, por que Mateus falou assado e assim por diante.